pessoal, bom dia a todos. A gente está aqui hoje para mais uma aula, né, da nossa EBD. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que às vezes a gente acha que a gente já também, como a gente já falou nas outras aulas, que a gente acha que já faz isso, que já pratica isso de uma forma, mas na realidade a gente tem tanta dificuldade em fazer isso. Então nós vamos começar com uma oração, primeiramente para dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa lição de hoje. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui e pedimos a tua bênção sobre nós neste dia, nesta manhã, que o Senhor nos ajude a entender tudo aquilo que nós precisamos entender desta lição, que o Senhor nos ajude principalmente a praticar tudo isso. E nós te oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre obediência. E será que a gente realmente é obediente ou a gente só pensa que é, né? Às vezes a gente acha que é fácil, né? Na verdade é tão difícil obedecer. E por isso a gente precisa sempre estar se perguntando isso. Será que eu tenho sido obediente? E às vezes a gente acha que precisa obedecer só a Deus. Mas a gente expressa a nossa obediência a Deus no nosso convívio no dia a dia, principalmente com os nossos pais, né? Será que a gente tem obedecido aos nossos pais, né? Será que tem obedecido aos professores? Será que tem obedecido aos nossos líderes, às pessoas que estão na nossa vida, à nossa volta? E nós vamos ver na Bíblia 3 versículos hoje que falam sobre obediência, né? O primeiro está lá em Provérbios 1, versículo 8, que fala assim: Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O outro versículo está lá em Efésios 6, 1, e esse muita gente conhece, né? A gente conhece bastante esse versículo que fala assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. E Colossenses 3:20, que fala assim: Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Então, a gente pode ver pela palavra de Deus que agradar a Deus e obedecer a Deus requer que nós obedeçamos aos nossos pais. E por pais a gente pode também, né, quem é criado pelos avós, pelos tios, quem quer que seja, mas são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para cuidarem de nós, para nos criarem, para nos trazerem o ensino e a instrução. E isso inclui os nossos professores, os nossos líderes na igreja. Todas essas pessoas, elas requerem de nós obediência, porque obedecendo a essas pessoas nós agradamos a Deus. Mas será que a gente tem sido obediente? Será que a gente tem feito isso de forma correta? A Bíblia diz assim: obedeçam no Senhor, né? Então, às vezes a gente pensa assim, nossos pais às vezes falam não, ou falam algumas coisas que a gente não quer fazer, que a gente acha que não precisa ouvir, mas a gente deve sempre lembrar que eles têm mais experiência, que eles sabem mais daquilo que a gente está passando, porque alguns já passaram, se não por aquela mesma experiência, mas já tiveram a nossa idade, já passaram por muitas coisas que a gente passa hoje. E eles sabem do que eles estão falando, né? E quando a gente fala de obedecer, não é algo que seja fácil, né? Não é algo que seja assim tão rápido de se fazer. A gente realmente, às vezes, por obediência nós vamos fazer as coisas, mas não porque de fato a gente quer. E a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que obedeceram a Deus, fazendo muitas vezes algo que era contrário ao que eles queriam fazer. Não porque eles achassem que Deus estava errado, mas porque às vezes aquela situação ali não era confortável para eles, né? Por exemplo, quando Deus fala para Abraão sair da terra dele, deixar tudo para trás, isso com certeza gerou um desconforto em Abraão, porque ele
tinha uma casa, tinha família, tinha tudo ali, o conforto, né, da casa, de tudo que ele tinha ali, construído na vida dele até ali. Mas Deus mandou ele sair para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas ele, por obediência, fez isso. E a gente vê como a obediência, né, ao Senhor, na palavra, todas as histórias, tudo aquilo que fez com que a todas aquelas pessoas que obedeceram ao que Deus ordenou que elas obedecessem, todas essas pessoas foram grandemente abençoadas. Então a obediência, ela gera bênção nas nossas vidas. Então a gente não perde nada por obedecer. Por mais que seja difícil, por mais que ao obedecer isso signifique abrir mão de um conforto nosso, de algo que pra gente esteja sendo fácil, mas compensa obedecer. Porque o que Deus requer de nós é o que nós podemos fazer. Ele nunca vai pedir algo além das nossas forças. Até porque quem capacita a gente é Ele. Então, tudo o que Ele pede de nós é só obediência. Quando Ele nos chama, tudo o que Ele pede é que nós obedeçamos e que a gente vá sem pestanejar. Né? A gente precisa obedecer e confiar. Isso nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Mas o nosso relacionamento com nossos pais também funciona mais ou menos da mesma forma. Porque os nossos pais também sempre querem o melhor para nós. Então, muitas vezes, quando eles dizem não, isso mostra cuidado, porque às vezes a gente pré-adolescente, a gente acha que sabe o que é melhor, mas na verdade, os nossos pais, eles sabem por que dizem não. Não que a gente precise, por quê? Né? A gente às vezes tem mania de o pai fala não, mas por que não? Às vezes quando eu falo assim, a gente não quer perguntar, né? Mas o não a gente sempre quer saber por que não. E a gente tem que entender que muitas vezes, a maioria das vezes, se não todas as vezes, é para nossa proteção. Né? Os nossos pais, eles sabem do que eles estão falando. Eles, por mais que a gente pense que não, a gente precisa confiar no cuidado deles. Porque foram essas pessoas que Deus colocou na nossa vida para ser, né, os nossos pais, para cuidarem de nós. Então, eles sabem do que eles estão falando. E assim, dessa forma, quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós obedecemos às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, nós agradamos a Deus. Então, automaticamente, né, quando nós agradamos, quando nós obedecemos, quando nós somos obedientes, né, isso independente de onde quer que seja. Esses versículos que eu falei, principalmente de Efésios e Colossenses, eles falam ali da família, da relação familiar, mas eles falam depois também sobre a relação entre funcionário e empregador, né, como o servo e o senhor. Então, não só com os nossos pais, mas também depois na nossa vida, quando nós estivermos trabalhando, a gente também ser obediente nessas relações. Então, a Bíblia nos faz entender que nós, sendo obedientes, onde quer que a gente seja, que a obediência agrada ao Senhor. A obediência a Deus, primeiramente, e a obediência nas nossas relações com as outras pessoas. A Bíblia diz que nós somos servos uns dos outros. Então, nós obedecemos aquilo que o Senhor nos mandou, e o Senhor nos manda obedecer aos pais, honrar aos pais. Né? A Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias sejam longos sobre a terra. Então, ao obedecer, a gente não perde nada. Pelo contrário, nós só ganhamos. E é uma forma que nós temos de agradecer a Deus. Porque tudo que Ele requer de nós é obediência. Né? Todo o resto Ele nos dá. Se Ele nos pede obediência para que a gente vá e faça alguma coisa, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar os recursos, Ele vai nos dar tudo aquilo que for necessário para a gente fazer. Se Ele nos chama para o que quer que seja,
Ele sempre vai nos capacitar e nos dar os recursos necessários, né? Mas a gente tem que sempre se perguntar, será que eu tenho sido obediente? Será que eu tenho obedecido a Deus? Será que eu tenho obedecido aos meus pais de forma que agrade a Deus? Será que eu tenho obedecido às pessoas à minha volta de forma que agrade a Deus? Então, a gente precisa sempre perguntar isso todos os dias e refletir sobre isso. Refletir sobre essa pergunta, refletir sobre as nossas ações, refletir sobre o que nós vamos responder a isso, certo? Então, nós vamos orar para finalizar aqui a nossa aula e que Deus abençoe a cada um de nós. E oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, porque é o Senhor que nos capacita a sermos obedientes, é o Senhor que nos capacita a fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. E que a cada dia o Senhor nos faça mais obedientes ao Senhor, à Tua palavra, aos nossos pais, aos nossos líderes. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos obedientes de forma que agrade ao Senhor. E que essas palavras não venham apenas como palavras ao vento, mas que o Senhor nos ajude a viver cada uma dessas palavras. E que assim seja, Deus, sobre a vida de todos nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos, até a próxima aula. Deus abençoe.